Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo deserto, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Podeis assentar glorificando a Deus. Amados irmãos, Assembleia Seleta do Senhor Jesus Cristo, nesta noite o Senhor, Ele quer nos chamar à responsabilidade da sua palavra. Observe que os versículos que outrora acabei de ler vinha falar a respeito de colunas ou coluna. Segundo os conhecimentos de engenharia civil, sabemos muito bem que uma coluna ela serve para sustentar. Uma coluna ela serve para suportar algo em cima dela, geralmente estruturas pesadas. Para isso que serve a coluna. Não é à toa que existe vários tipos de coluna. Na construção civil tem colunas. Se você for observar na construção de um carro, também tem colunas, principalmente carro, baú e etc. E quase tudo na nossa vida tem coluna. Nós também temos uma coluna que serve para nos deixar de pé, para nos sustentar. Observe que a coluna é um objeto ou uma construção que foi praticamente, provavelmente, a primeira construção a ser feita na face da terra. O povo de Deus, eles tinham um costume de, todas as vezes que tinha uma experiência com Deus, eles, naquele local, eles levantavam uma coluna de pedra. Por certo, eles tiveram esse costume e essa prática chegou até nossos dias. Hoje, nos montes que eu costumo subir, eu costumo ver várias colunas feitas de pedra, uma pedra em cima da outra. Não é à toa que o próprio Jacó, quando teve a experiência com Deus, quando ele fugia de seu irmão, ele levantou a coluna porque ele teve a experiência ali, no lugar chamado Betel, porque o Senhor estava naquele lugar e ele levantou uma coluna para marcar aquele lugar. Queridos, esse costume de coluna foi adotado pelas principais religiões da época, onde eles costumavam levantar uma coluna que com o tempo passou a ser chamada de poste ídolo, porque muitos levantavam essa coluna e transformavam ali um lugar de idolatria, então foi chamado de poste ídolo. Segundo os conhecimentos judaicos, aí já faz parte da cultura judaica, disse o historiador Flávio Joséfo que na época antes do dilúvio, Adão e seu filho Sete, eles tinham construído duas colunas, uma de tijolo e uma de pedra, e nessas colunas eles colocaram todos os seus conhecimentos. Se você for ver a história da cultura judaica, você vai perceber que a inteligência de Adão e de Sete era uma inteligência além dos inteligentes que já houveram na face da terra. Até porque ele foi responsável para botar nome nas coisas, em animais, em plantas e tudo que existia. O homem era bem dotado de inteligência porque foi o primeiro, foi um perfeito, e através dele foi se tirando as cópias que chegou até nós. Então o primeiro, ele tinha uma inteligência muito enorme. Segundo a cultura judaica, diz que Adão e Sete, eles colocaram nas duas colunas, tanto a de pedra quanto a de tijolo, todos os conhecimentos que eles tiveram, segundo as suas vidas, em que eles serviam a Deus, em que eles andaram na presença de Deus, e segundo os conhecimentos que eles tiveram durante toda a sua trajetória. Estava nessas duas colunas. Disse o historiador que até na época dele, a coluna de pedra ainda existia.
mas a coluna de tijolo tinha sido destruída na época do dilúvio, porque o dilúvio saiu destruindo tudo. Mas a coluna de pedra até então existia. Talvez você não queira achar esse conhecimento tão eficaz e tão proveitoso para a sua vida. Porém, existe uma coluna que até hoje ela existe. Esta coluna ela é chamada de Código de Hammurabi. Quem estuda ou quem já fez algum estudo básico de direito já deve ter vindo ouvir falar a respeito do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código muito antigo e ele foi escrito em coluna. Ele foi escrito na coluna de pedra. Este Código de Hammurabi, ele eram leis, ou seja, e todas as leis baseadas na face da terra tem algum fragmento que já veio de lá do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é conhecido por todos os juristas, por todos aqueles que estudam direito e todos aqueles que procuram entender um pouco sobre a Constituição brasileira e todas as constituições que existem. O Código de Hammurabi foi um dos pilares que ajudou a construir as leis de diversas nações. Embora não seja o pilar, não seja o que eles procuram ensinamento, porque a Bíblia Sagrada em si, ela também é uma coluna. A Bíblia Sagrada em si, ela também é como muito mais do que o Código de Hammurabi, porque os livros que Moisés escreveram, o Pentateuco ou a Torá, ele também tem códigos e leis civis, morais, religiosas, nos quais muitos juristas, muitas constituições do mundo foram feitas através da Bíblia Sagrada. Nós sabemos muito bem que um povo não consegue viver tranquilamente em paz se não tiver leis, se não tiver código, se não tiver conduta. Observe que todos os povos vieram com suas condutas, e esses ensinamentos iam passando de pai para filho, iam passando de pessoa para pessoa, embora sempre em todos os povos sempre tem um que fica responsável em ensinar a lei, em ensinar o código, em julgar as pessoas. Portanto, um código sempre deve haver, uma lei sempre deve existir para ser seguida. Não é à toa que hoje até as grandes facções, as grandes quadrilhas do crime organizado, também eles têm código, eles têm lei e eles seguem o código que eles mesmos determinam. Queridos, um povo, para se viver em paz, para se viver tranquilo, por mais primitivo que seja, talvez você diga os índios também têm seu código, os índios têm sua lei. Por mais primitivo que ele seja, ele tem que ter uma lei, ele tem que ter um código, ele tem que ter algo para ser seguido, algo para ser como a sua condução do seu dia a dia para viver bem na sociedade e para julgar aqueles que fazem o que é certo e aqueles que fazem o que é errado. Nós estamos aqui diante de um texto onde nos mostra que o povo, depois que saiu do Egito, estava no deserto. Lá depois de ter passado pelo Mar Vermelho, o povo estava no deserto e Deus, ele colocou uma coluna, embora o texto afirme que era uma coluna de dia e uma coluna à noite, mas era uma coluna só, e de dia ela era como nuvem, porque dava sombra para o arraial, dava sombra para aquelas pessoas que estavam no deserto, e à noite esta coluna se transformava em coluna de fogo, porque servia para clarear o ambiente e servia também para ir trazer o calor necessário, ou seja, o aconchego necessário para aquelas pessoas que estavam no deserto. Queridos, observe, embora o povo de Deus tivesse saído do Egito, tivesse sido escravizado e lá as suas mentes foram transformadas, a sua integridade moral, a sua mente sadia tivesse sido conturbada, destruída, ferida por causa da escravidão por muitos anos no Egito. Aquele povo, ele estava no deserto e precisava de uma lei, precisava de um código, precisava de algo para seguir, porém a lei ainda não estava feita. A lei ainda não estava pronta, porque Deus permitiu que Moisés fosse para o Egito, Moisés fosse para a casa de Faraó, e lá ele aprendesse a escrita, ele aprendesse o conhecimento da época, até porque seria necessário para poder constituir a lei do Senhor.
E a lei do Senhor foi constituída, escrita através de Moisés. Amados, na época em que eles estavam no deserto, a lei ainda não estava pronta. Era um povo sem lei, era um povo sem rumo, porque aquele povo, todas as vezes que tinha alguma questão para resolver e tinha algum problema para ser resolvido, aquele povo ia até Moisés, a ponto de ter muitas questões, muitos problemas, onde Moisés chegou a um ponto que não conseguia resolver sozinho. E Deus assim mandou que levantasse 70 homens ungidos com o Espírito Santo para poder estar ajudando a conduzir esse povo no deserto. Amados, o que eu venho a entender é que Deus, Ele é um Deus legalista. Ele é um Deus que não age de qualquer maneira, Ele age da forma correta. Deus tem sua lei no céu, Deus tem no inferno também, Deus tem a lei dele, porque quem determina tudo é Deus. Na terra, Deus tem a lei dele. A lei dele foi determinada, embora na época de Moisés ainda não estivesse escrita, mas Deus colocou a sua coluna. Talvez você não esteja a entender. A lei ainda não existia. Moisés era quem passava para o povo o que Deus falava, mas Deus já estava na terra com a sua coluna. Ei, talvez você não está a perceber. Por quê, queridos? A coluna de Deus estava no meio do povo naquele deserto, porque a coluna é quem determinava quando ia sair, a coluna era quem determinava quando iria parar, a coluna era quem determinava o local onde ia parar, onde iria ficar, se era de manhã, se era noite, se era tarde, quem determinava era a coluna. Irmãos, perceba que era assim, a coluna, ela ficava durante o dia, cobrindo as pessoas do sol. Durante o dia, provavelmente ela ficava na posição do sol em pé, com uma coluna. O sol batia, ela ficava na frente e aí trazia sombra para o arraial. Quando era noite, ela se movimentava no local onde ela achava propício, no meio do arraial. E assim ela trazia claridade e ela trazia o conforto. Observe que também a nuvem durante o dia trazia conforto. Por quê? Porque protegia as pessoas do sol. Saiba, queridos, que a palavra de Deus, saiba que a lei do Senhor, ela serve para trazer conforto e proteção. Não só conforto e proteção, mas a palavra de Deus, ela é a coluna a ser seguida. Ela é a coluna na qual nos dá segurança, é a coluna na qual nos dá conforto, é a coluna na qual nos ensina o caminho, nos ensina a hora de ir, a hora de parar, a hora de ficar, a hora de fazer alguma coisa. A palavra de Deus é a coluna. Entenda o mistério. Quando era para aquele povo levantar o arraial, desmontar as barracas, desmontar as tendas, arrumar tudo para sair, a coluna que ficava em pé, ela passava a ficar em cima do povo. Quando formou-se o tabernáculo, a coluna ficava em cima do tabernáculo. Desta forma, as pessoas sabiam, chegou a hora de sair, chegou a hora de se movimentar, chegou a hora de arrumar o arraial, chegou a hora de começar a se preparar. Por quê? Porque o Senhor falou que é a hora. Ei, não importa quantos dias, irmãos, não importa quantas horas, quantos meses e até anos, a coluna iria ficar lá parada, sendo de dia nuvem, de noite fogo. Não importa, o que importa é que as pessoas estavam seguras, as pessoas estavam tranquilas. Por quê? Porque elas tinham coluna para conduzir eles. Enquanto a Constituição divina estava sendo escrita, a coluna estava lá para dizer ao povo o que deveria fazer, e as pessoas sabiam que deveriam seguir a coluna. Imagine você, uma época onde não tinha bússola, uma época onde não tinha mapa, uma época onde não tinha GPS, as pessoas no deserto, sem saber o caminho a seguir, eles iriam morrer rapidinho, eles iriam morrer sem a provisão. Mas a coluna é quem determinava, a coluna é quem falava a hora de sair,
A coluna é quem mandava a pessoa se arrumar. A coluna era quem conduzia o caminho. A coluna era quem guiava. A coluna, ela ia na frente. A coluna não deixava você ir na frente, mas a coluna ia na frente te mostrando o caminho. Irmão, pare de fazer o que você quer. Pare de fazer o que você acha. Pare de fazer o que dá na teia e passe a seguir a coluna da verdade, que é a palavra de Deus. Porque tem crente, irmão, que pensa assim: eu vou fazer uma campanha, e aí faz a campanha sem ser na direção de Deus. Eu tenho que ir para tal igreja porque eu sei que lá vou me dar a oportunidade, eu vou pregar. Rapaz, não é assim. Eu tenho que pregar naquela favela lá porque eu sei que é para fazer a obra lá. Não é desse jeito que o povo de Deus agia. O povo de Deus ficava no arraial esperando a direção da coluna, esperando a condução da coluna. Enquanto eles esperavam, eles estavam debaixo da sombra do Onipotente, descansando. Ei, rapaz, ainda não chegou a hora de você ir, não. Fica na sombra do Onipotente descansando, porque Ele vai dizer a hora. Tem gente que não tem mais paciência de esperar o agir de Deus. Não, mas a paciência do mundo hoje esgotou. A paciência do mundo esgotou. O povo não tem paciência para esperar na fila. O povo não tem paciência para esperar a comida ficar pronta. O povo não tem paciência de esperar o dinheiro, a hora do dinheiro chegar. O povo não tem mais paciência para nada. Mas com Deus tem que ter paciência. Se não tiver paciência com Deus, vai quebrar a cara. Se não tiver paciência com Deus, vai sofrer. Se não tiver paciência com Deus, é desobediente. Porque quando Jesus disse ficar em Jerusalém até que nós seja revestido, é porque o Espírito Santo que estava com o crente iria conduzir a vida do crente. Não é porque a pessoa diz que foi cheio do Espírito Santo que vai fazer do jeito que quer, que bem entender. Não. Tem que ter paciência para esperar a direção de Deus. Aquele que fica debaixo da nuvem está no tempo certo, no momento certo que Deus quer. Porque de que adianta você ir na hora errada e quebrar a cara? Muitos estão quebrando a cara porque estão indo na hora errada. É melhor esperar no Senhor do que tomar a frente e quebrar a cara. É melhor esperar no Senhor do que tomar a frente e ir sozinho. Deus está falando com o crente aqui hoje. É melhor você esperar do que você ir sozinho. É melhor você esperar do que a presença do Senhor não ir contigo. Quando o servo de Deus abriu a boca e disse assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque você quer ir sozinho. Porque você quer ir na hora errada. Porque você não se reveste como Jesus falou. Primeiro se revista para esperar a direção de Deus, para você ir no momento certo, no tempo oportuno e com Jesus na frente. Calabanderra. Pastor, me dá mais um conteúdozinho, eu vou te dizer. Deus falou para Samuel assim: Samuel, enche teu chifre e vem para a casa de Jessé, que lá tu vai ungir o rei. Ei, quando ele falou isso, irmão, e vem, é porque Deus já estava lá na frente. Ele ia atrás porque Deus já estava lá na frente. Não queira tomar a frente de Deus não, para você não sofrer. Não queira fazer o que você quer não, para você não quebrar a cara. Não queira fazer o que dá na teia não, para você não sofrer as consequências. Porque o servo de Deus tem que esperar na sombra do Onipotente. Tem que esperar no fogo do Senhor. Durante o dia descansava na sombra, durante a noite se esquentava na coluna do Senhor. Durante o dia se esquentava na sombra. Sabe quem é que andava na sombra durante o dia? Jesus, quando estava na terra, foi para uma figueira através de um discípulo. Bora ali! Chegou lá, quem estava lá? Natanael, debaixo da sombra. E Jesus disse: antes de você vir, eu já te vi lá debaixo da sombra da figueira. Amados, a sombra na época de Jesus, se você for observar na Bíblia Sagrada, a sombra de árvores era um lugar específico para as pessoas meditar e orar. Então durante o dia as pessoas estavam meditando, orando.
durante a noite estava em oração e clamor, estava fazendo a obra, estava se fortalecendo no Senhor, estava na proteção do Senhor, estava no fogo do Senhor. Ei, quantos nos últimos dias da noite, que era a hora para estar na palavra, no jejum, na oração, na busca, fazendo a obra, quando chega a noite, vai para a internet para procurar a vida dos outros, para ir para a rede social, para fofocar, para se apegar de novela, para se apegar de filme, para se apegar no futebol, e deixa de se apegar da nuvem, que de noite é fogo consumidor. De noite é fogo, mas ilumina o caminho do povo. Aquele povo não estava parado à toa. Quando eles estavam parados de dia e de noite, eles estavam sendo cuidados pelo Senhor. O Senhor estava cuidando deles, preparando eles. Para quê, irmão? O Senhor estava preparando eles durante o dia e a noite para poder marchar. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, quem não se prepara não pode marchar, porque está despreparado. Quantos nos últimos dias está querendo marchar despreparado? Não sabe usar a espada, não sabe nem fazer uma oração direito, não tem experiência, não tem o dom do Espírito Santo, não está revestido, não ensaia o louvor e quer marchar despreparado? Quer sair de qualquer jeito? Ei! Eles não marchavam o tempo todo, não. Eles ficavam um tempão no arraial. E muitos até achavam assim: eita, está demorando essa nuvem de sair do lugar. Ei, não é do jeito que a pessoa quer, não é do jeito que Deus quer. Pode demorar o tempo que for, mas é do jeito que Deus quer. Aí Deus está te dando tempo para você se encher, para você se preparar, para você amolar suas ferramentas, e você está perdendo tempo. Perdendo tempo. Entra dia, sai dia, e você perdendo tempo. Ei, aqueles que perdem tempo não faz o que Deus manda. Portanto, para de jogar teu tempo fora e vai se preparar para você marchar com o Senhor. Porque o servo de Deus que espera o tempo certo, ele não marcha sozinho, ele marcha com o Senhor na frente, com o general de guerra na frente. Interessante que as pessoas já estavam acostumadas no deserto, já estavam acostumadas com a proteção, já estavam acostumadas com a nuvem, já estavam acostumadas com o momento. Deus abençoe. Já estava acostumada a fazer a vontade de Deus. Hoje as pessoas estão mais acostumadas a fazer as coisas do mundo do que acostumadas a fazer a vontade de Deus. As pessoas perdem a paciência e dizem: chegou a hora, eu vou lá. Chegou a hora, nem pede direção, nem confirmação na palavra, nem pede confirmação na direção de Deus, e quer ir de qualquer jeito fazer o que Deus manda. Não é assim, meu amado, é do jeito que Deus quer. E tem um mistério com o Senhor. Não é você que determina a hora nem o dia, é Deus. Porque a coluna estava lá e ela determinava a hora, o dia, o momento em que o povo iria marchar no deserto. E quando Deus, através da coluna, começava a preparar o povo para marchar no deserto, o povo já estava preparado, porque estavam ansiosos esperando a hora de Deus agir. Entenda que a direção quem dava era a coluna. A coluna dizia assim: eu vou, é por aqui, e as pessoas seguiam a coluna. A coluna ia para a direita, o povo ia para a direita. A coluna ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. A coluna parava o tempo, o povo parava. A coluna ficava no lugar, as pessoas ficavam no lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas aprenderam a confiar naquela coluna. Sabe qual é o problema de hoje? Os crentes não estão mais confiando na palavra. Vou falar de novo para ver se você entende. Os crentes não estão confiando mais na palavra. As pessoas estão confiando mais em policial, outros estão confiando na sua própria arma, porque tem crente comprando arma toda à direita. Tem outros que confiam mais na câmera de vídeo, na cerca elétrica.
Outros estão confiando mais em advogado, porque qualquer causa corre logo para o advogado. Outros estão confiando no médico, em vez de orar primeiro, corre logo para o médico. Muitos estão confiando mais no político, ainda mais quando chega próximo das eleições, corre, o político tal vai me abençoar. E esquece de confiar na palavra. Irmãos, quem cura não é o médico. O médico só receita o remédio, mas se Deus não quiser, aquele remédio não serve para nada. Quem cura é Deus. Quem resolve nossas causas não é advogado, é Deus. Quem nos dá livramento não é nossa arma, não é proteção dos policiais, mas é Deus. Pare de confiar nas coisas do mundo. Pare de confiar nas coisas que você acha conveniente e passe a confiar mais na palavra de Deus, que é a coluna dos crentes hoje. Acanto me decanterrar. Os crentes não querem mais confiar na coluna. Josué, quando Moisés já tinha partido, se recolhido no tempo determinado, Josué estava fazendo a obra. Você vê isso no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: medita nesse livro de dia e de noite, para que venha prosperar em todos os teus caminhos. Observe, a coluna estava no meio do povo de dia, de tarde e de noite e de madrugada. 24 horas a coluna estava a conduzir aquele povo no deserto. Eu te pergunto, a coluna, ou seja, a palavra é que conduz os crentes hoje? Infelizmente não. Pessoas arrumando emprego que não tem respaldo com a palavra. Crente andando, falando coisas que não tem respaldo com a palavra. Crente vivendo em pecado, andando todo desconcertado, não tem respaldo com a palavra. Crente que está fazendo coisas absurdas nos últimos dias, onde todo mundo está apontando, acusando, ali diz que é crente, ali diz que é crente, não tem respaldo na palavra. Crente que passa a sua vida toda, trabalha de manhã, de noite tem que ter o lazer. Não sei qual lazer que ele escolhe, mas é o dia todo trabalhando, de noite tem o lazer. E Deus fica onde? E a palavra fica onde? E a condução fica onde? Quem conduz é a palavra. Quem conduz é a palavra. Não é a televisão, não é o celular, não é o shopping. Quem conduz a palavra não é o campo de futebol, não é os outros esportes. Não, quem conduz a palavra, se a palavra não está a te conduzir, você está andando no caminho errado. Quem conduz é a palavra de Deus. É por isso que tem muita gente aí infeliz. Tem muita gente aí que não vê mais poder de Deus. Tem muita gente aí que Deus não fala mais. Antes até falava, tinha sonhos, tinha visões, tinha revelações, mas hoje não tem mais. Sabe por quê? Porque está desprezando a coluna, que é a palavra. Queridos, eu estava falando na introdução que a coluna sustenta. A coluna deixa as coisas de pé, é ou não é? Você está de pé por causa da sua coluna cervical, torácica e lombar. Você está de pé por causa da coluna. Se tirar a coluna da pessoa, a pessoa cai. Não tem como ficar de pé. As pessoas estão querendo ficar de pé sem a palavra de Deus. Acontece ou não acontece? As pessoas estão querendo ficar de pé de qualquer jeito. Não lê, não sei ler, mas pode ouvir. A Bíblia diz que a fé vem não é pelo ler, mas é pelo ouvir. As pessoas não querem mais ouvir a palavra, preferem ouvir fofoca, preferem ouvir falar de política, preferem ouvir falar de futebol, preferem ouvir falar de muitas coisas, menos da palavra. A Bíblia diz que o povo perece porque ele falta conhecimento secular, conhecimento da palavra. A palavra, ela também explica as coisas no dia a dia, do secular. Em tudo a palavra explica. Você quer ser feliz? Você tem que seguir, é a palavra de Deus. Você quer ser feliz? Não é o dinheiro que vai trazer felicidade, é Deus. Você quer ser feliz no casamento? Não é a pessoa que você vai arrumar que vai trazer felicidade, se não for a palavra na vida de vocês dois. A palavra de Deus é que sustenta o casamento. A palavra de Deus é que sustenta o emprego. A palavra de Deus é que sustenta o crente de pé. A palavra de Deus é que sustenta você para não cair. Ei, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para aqui, não caia. Sabe por que muita gente está caindo hoje? Por
sustentado na coluna que é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deixa o crente de pé. É a palavra de Deus que ensina você a andar na direção do Espírito. É a palavra de Deus que vai conduzir o crente à vida eterna. É a palavra de Deus que vai te libertar. Porque quem liberta não é só você expulsar o demônio, não. E conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta o ser humano do pecado, da depressão, do vício. É a palavra de Deus. É a palavra, é a palavra. Você quer que a sua empresa esteja de pé? É através da palavra de Deus que ela vai ficar de pé. Você quer que o seu casamento esteja de pé? É através da palavra. Ei, a palavra de Deus ensina tudo. Tudo. Ensina você a se vestir, a falar. Porque muitas vezes ela ensina você a se calar, que é melhor se calar do que falar demais. Ela ensina você a prosperar. Ela ensina você a ter um casamento abençoado, um ministério abençoado, uma vida abençoada. Ela ensina você a entrar e sair em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela é muito mais do que a Constituição brasileira. Não tenho medo de afirmar, porque até a Constituição tem coisas baseadas na palavra de Deus. Hoje, eles têm o maior prazer de querer mudar a palavra de Deus, mas não querem mudar a Constituição para se basear na palavra. Porque a Constituição brasileira é uma criança em comparação à palavra. A palavra de Deus, ela tem mais de 4.000 anos, contando com o Velho Testamento, com a lei, a Torá. Ela tem mais de 4.000 anos. A Constituição brasileira, eu acredito que não tenha nem 300 anos. A Constituição brasileira hoje, para aqueles que estão alicerçados nas coisas do mundo, eles querem colocar maior do que a palavra de Deus. Não tem como. A palavra de Deus ensina como uma pessoa se libertar do pecado. A palavra de Deus ensina como uma pessoa viver em paz, viver bem e viver muito. A palavra de Deus, ela tem receita até para você viver mais. Para você viver mais, você não precisa procurar um naturalista. Para você viver mais, não precisa você estar o tempo todo procurando pesquisa médica. Não, para você viver mais é só você conhecer a palavra de Deus. Em todos os aspectos, ela ensina a você prosperar. É a palavra de Deus que nos ensina. Portanto, amados, nesta noite, eu venho conclamar você a confiar mais na palavra de Deus, porque ela é a coluna que sustenta essa igreja. Porque ela é a coluna que sustenta os crentes de pé. É ela que sustentou os profetas, foi ela que sustentou os sacerdotes, foi ela que sustentou todos aqueles que fizeram a obra de Deus, foi ela que sustentou aqueles que se martirizaram, ou seja, foram mártires. Para a palavra chegar até você, muitos tiveram que ser mártires, e foi a palavra de Deus que sustentou ele. E é a palavra de Deus que nos sustenta, para quando a nossa hora chegar, a gente está preparado. Portanto, não se engane. Não é o que o médico falou, não é o que o advogado falou, não é o que o político falou, não é o que a Constituição brasileira falou, embora tenhamos que seguir, contanto que ela não infrinja a Constituição celeste, a Constituição que nós seguimos, a Bíblia Sagrada. Se ela não infringir a Bíblia Sagrada, pode seguir a Constituição, que vai dar tudo certo. Queridos, siga a palavra de Deus e não sofra as consequências. Siga essa coluna, porque quando Josué falava a respeito de meditar nesse livro da lei de dia e de noite, é porque já tinha sido feita a Constituição. Moisés foi para a glória, mas ele deixou escrita o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deixou escrito. Eu não sei se a coluna de fogo e nuvem ainda existia no meio do povo, mas o povo já tinha a Constituição celeste para seguir. Então, se você tem a Constituição nas suas mãos celestes, por que você não segue para prosperar? Por que você não segue para você não sofrer? Por que você não segue? Muitos têm desprezado, muitos têm deixado de lado e têm quebrado a cara e têm sofrido porque não têm andado segundo os princípios da palavra. Amém? Que Deus te abençoe e te bendiga.